Estamos de volta com o nosso segundo bloco aqui do Hora do Jovem. E você, Felipe? Nós temos aqui agradecer aos nossos parceiros que nos vestem mais uma vez, todos os nossos programas aqui do estúdio. Nós vestimos os looks da loja São José. A loja São José fica na Rua Dom, aqui no 1937, no centro de Campo Grande. E o telefone é o 3211-7001, 3211-7001. E também tem a fanpage no Facebook, né, Paloma? É isso aí, a fanpage no Facebook, você pode curtir lá a loja São José, aqui em Campo Grande, tá bom? Bom, e agora a gente vai conferir a segunda entrevista do nosso programa de hoje, falando das crianças são o nosso futuro. Vamos lá na Casa da Mulher Brasileira conhecer um projeto muito bacana com a psicóloga Lídia Pelati. Você confere aí na tela para você. Olá, pessoal de casa, eu estou aqui na Casa da Mulher Brasileira, estou aqui com a psicóloga Lídia Pelati, ela que é psicóloga aqui e também é coordenadora do grupo de estudos Apoio à Adoção, e ela vai conversar um pouquinho com a gente aqui no Hora do Jovem. Seja bem-vinda, fala um pouquinho pra gente como surgiu esse grupo de estudos, né, Apoio à Adoção. Bom, a gente surgiu por uma indicação do Projeto Padrinho, né? O Projeto Padrinho foi juntando pessoas que trabalhavam com adoção, pessoas que tinham interesse, pessoas que tinham adotado, e aí surgiu o grupo, né? Há 10 anos nós estamos nesse trabalho, agora dia 16 de junho a gente completa 10 anos, né? E o grupo tem assistente social, psicólogo, tem várias pessoas que fazem parte desse grupo. Quantos mais ou menos profissionais compõem esse grupo atualmente? Você tem esse número pra gente? Olha, nós temos aproximadamente umas 5 ou 6 psicólogas, né, uma assistente social, e a gente tem vários pais por adoção que são de outras profissões, né, e que atuam como voluntário no grupo. E quais são os trabalhos realizados dentro desse grupo de apoio? Bom, a gente tem uma parceria muito forte com a Vara da Infância e Juventude, né? Nós fazemos vários trabalhos. Um deles é o grupo pré-adoção, que são aquelas pessoas que têm interesse, que estão em processo de habilitação e que querem conhecer um pouco mais, elas frequentam esse grupo pré. Tá? Aquelas pessoas que já adotaram frequentam o grupo pós-adoção, que são aqueles que já estão com os seus filhos. E a gente tem outros trabalhos. A gente faz palestras, a gente faz piqueniques com as crianças, com os casais habilitados, para ver se a gente consegue aproximar, né? Então a gente faz uma série de eventos, todos pensando no direito dessa criança à convivência familiar. Quantas crianças estão para adoção? Lembrando que você acabou de me dizer, né, falando aqui, conversando, que tem as crianças recolhidas e tem as crianças que estão para adoção. Quantas crianças estão para adoção? Aqui também comenta um pouquinho sobre o fator de recolhimento. Qual que faz essa criança ir para adoção? Tá, aqui em Campo Grande a gente tem um número não tão grande de crianças acolhidas, mas disponíveis para adoção a gente tem somente 22 crianças e temos 26 pessoas habilitadas. Como é que essas crianças vão parar nas instituições de acolhimento? As crianças que vão para as instituições são crianças vítimas de violência, de negligência, de abuso, né, de uma série de fatores que elas têm os seus direitos violados. Então, por isso, elas são acolhidas. E aí há uma diferença entre aquelas que estão para adoção e aquelas que só estão acolhidas enquanto a justiça avalia, acompanha, tenta reinserir nessa família, ver se essa família muda de alguma maneira para poder voltar. Então, tem uma diferença entre os dois. E essas crianças, Lídia, quais são os perfis dela? Como elas vão chegar também? Você acabou de comentar que elas chegam nesses lugares, né, de acolhimento por N fatores, né, são negligenciadas, mas qual é o perfil dessas crianças? A gente tem crianças de todas as idades, de 0 a 18 anos, a 18 anos, né? Então, assim, crianças que os pais abandonam, crianças que são vítimas de algum tipo de negligência, então todas elas são acolhidas. Nós temos várias instituições de acolhimento aqui na cidade, elas são colocadas nessas instituições de acordo com a idade, de acordo com o trabalho que a instituição faz, né? Então, assim, é de 0 a 18 anos, a faixa de idade, grupos de irmãos, tá? Qual que é o perfil dessas famílias também que querem adotar? Não só as famílias, mas também os indivíduos, né, que querem adotar essas crianças. Olha, a gente tem vários perfis de pessoas que estão disponíveis e que estão em processo de habilitação. A gente tem casais homoafetivos, a gente tem pais solteiros, mães solteiras, né? Então, são vários os perfis. A lei, ela mudou bastante, né? E há uma mudança muito grande no interesse dessas pessoas que estão em processo de habilitação.
Essas pessoas e esses indivíduos que procuram, né, a adoção, buscam as crianças, eles traçam um perfil desejado para eles de adoção? Como é feito isso com eles? A partir do momento que a pessoa decide pela adoção, ela procura o núcleo de adoção aqui, né? E aí eles participam de um curso preparatório para adoção. Então, nesse curso, eles recebem um formulário, né? Que pertence, que já vem determinado pelo Cadastro Nacional de Adoção, pelo CNJ, e eles vão preencher nesse formulário o perfil da criança, do filho que eles gostariam de ter, do filho que eles imaginam. Então, essa é uma gestação construída psiquicamente, né, emocionalmente. Então, assim, todo mundo sonha que esse filho pareça de alguma maneira com você. Então, esses pais que estão se habilitando também fazem isso. Eles vão preencher esse perfil de acordo com o sonho deles. Então, qualquer pessoa pode adotar? Qualquer pessoa que tenha mais de 18 anos. Tá? Não importa a situação financeira, ela precisa ter condições de cuidar de uma criança, se disponibilizar para acolher, né? Afeto, amor, né? Então, assim, não tem essa... E precisa ter, no mínimo, a diferença de 16 anos entre a pessoa que está adotando e a criança. E como é feita essa adaptação quando a criança já está adotada, né? A criança já está com o indivíduo, com a família. Vocês fazem um acompanhamento também dessa criança, o desenvolvimento dela? A vara da infância, ela faz, porque o juiz determina, existe pela lei um período que é chamado o período do estágio de convivência. Então, o juiz determina 6 meses, 1 ano, dependendo da situação. Quando é uma criança, que é um bebê recém-nascido, esse estágio de convivência ele é menor. Quando é uma criança maior, grupo de irmãos que precisa de uma avaliação, um acompanhamento mais, né, de mais tempo para que se estabeleça esse vínculo, para que se adapte, então esse é mais tempo. A determinação é de um tempo mais longo, tá? Mas tem todo um acompanhamento. A vara da infância que faz esse tipo de acompanhamento. Lídia, fala um pouquinho pra gente quais são os passos que a pessoa deve procurar, né, para fazer a adoção. Onde ela busca informação? Bom, o primeiro passo dela é procurar a vara de infância do local onde ela mora, tá? Para que ela entre com esse pedido de habilitação para adoção, ela tem que procurar o fórum da comarca onde ela mora, da cidade onde ela mora. Aqui no nosso caso, eles procuram um núcleo de adoção. Nesse núcleo, eles vão receber as informações a respeito do curso de preparação para adoção. Eles passam por esse curso. Tá? Lá no curso eles recebem toda a lista de documentação, de tudo que eles precisam providenciar para dar entrada no processo de habilitação. E aí eles vão passar por avaliação com assistente social, com psicólogo, o Ministério Público vai dar o parecer dele e aí posteriormente a juíza dá a sentença. Lídia, então fala um pouquinho pra gente o que é levado em consideração na família na hora da adoção. É pesquisado também essa família, como ela é, quais os seus costumes? Essa família, ela vai passar por uma avaliação social e psicológica. Então, nessa avaliação, o que se leva muito em conta é se ela vai ter condições de cuidar dessa criança. E quando eu falo de condições, eu não falo de condições financeiras, né? Eu falo de condições emocionais, afetivas, a disponibilidade para receber um filho. Então, essa avaliação é feita dentro da avaliação social e psicológica. Os pais adotivos também podem perder o poder familiar? Pode, né? Essa criança é filho, como um filho biológico, e se acontecer qualquer situação que expõe essa criança a uma situação de risco, de negligência, de violência, como se fosse um outro pai biológico, há também um processo de destituição do poder familiar. Eles perdem da mesma maneira. Explica então um pouquinho pro pessoal de casa o que seria esse poder familiar. O poder familiar é aquele conjunto de direitos e deveres que qualquer pai tem com seus filhos, né? O seu filho precisa ir para a escola, o seu filho precisa ser levado ao médico, a criança precisa ser cuidada. Então, são deveres que cada pai tem com seus filhos. Então, isso é o poder familiar. Muito bem, Lídia, eu gostaria que você deixasse, então, uma mensagem para o pessoal que nos assiste aqui também no Hora do Jovem, falando um pouquinho sobre, né, nós estamos neste mês que fala sobre adoção, da importância da adoção também. Então, deixa uma mensagem para quem nos assiste. Bom, eu gostaria de convidar, né, as pessoas que têm qualquer tipo de interesse pelo tema adoção, se quiserem se tornar voluntários do nosso grupo, o grupo está aberto para receber,
né? A gente se reúne sempre na terceira sexta-feira de cada mês, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? Então venham participar com a gente, venham conhecer um pouquinho mais, venham ver que as crianças que estão nas instituições de acolhimento são iguais a qualquer outra criança. Elas têm os mesmos desejos, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, né? E que a partir do momento que elas estão numa família e que elas passam a pertencer, a serem cuidadas, né? Elas são outras crianças. E viver em família é um direito de todo mundo, né? É um direito de todas as crianças. Muito obrigada, Lídia, pela sua participação aqui no nosso programa Hora do Jovem. E tá aí, espero que você de casa tenha gostado. Nosso tema hoje é falando um pouquinho sobre adoção também e que você possa, né, se juntar a esse grupo de apoio aí, sendo voluntário. Se você quer saber mais informações, você pode buscar também nas redes sociais. Eu fico por aqui, mas você não sai daí que o nosso programa tá cheio de coisa bacana para você. Muito obrigada, Lídia, pela sua participação aqui no nosso programa e você conheceu um pouquinho mais sobre o projeto, sobre o grupo de estudos, né, Apoio à Adoção. Espero que você aí de casa tenha gostado. Muito legal o tema do programa de hoje, mais uma vez, né, contando histórias de pessoas que trabalham, ajudam essas crianças que necessitam dessa ajuda, dessa contribuição. Agora nós temos a terceira dica do personagem da hora de hoje. Juntou a primeira, a segunda, papel e caneta, vai buscar a terceira dica, daqui a pouco nós temos a revelação, né, Paloma? É isso aí, tá aí a terceira dica para você na tela. Faleceu em Viena, na Áustria, no dia 5 de dezembro de 1791. E você conferiu a terceira dica do personagem da hora de hoje. Próximo bloco tem a revelação, Paloma. É isso aí, mas quero me voltar para você aí de casa, você que sempre nos acompanha nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Nós temos também um aplicativo da TV Imaculada Conceição, da Milícia da Imaculada. Você pode baixar aí no seu celular e nos acompanhar. A Rádio Imaculada Conceição e a TV Imaculada Conceição. Além de baixar, você também compartilha com seus amigos aí. Você pode acompanhar não só o Hora do Jovem, mas também toda a nossa programação aqui da TV Imaculada Conceição, que é feito com muito amor, com muito carinho para você de casa. Bom, recado dado agora. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com hora musical, com a revelação do personagem. Tudo isso aqui no Hora do Jovem, então não sai daí. A gente está de volta daqui a pouquinho.